No exercício 5, letra A, nós vamos utilizar as equações na forma integrada e na forma molar, porque é requerido o trabalho em joules por mol. Então, o nosso balanço de energia na forma integrada torna-se 1 mais m v quadrado dividido por 2 mais energia potencial no tempo 2 menos 1 mais m v quadrado dividido por 2 mais energia potencial no tempo 1 é igual a N1 H1 barra molar mais V1 quadrado dividido por 2 mais a energia potencial em 1 menos o N2 H2 molar barra mais V2 quadrado dividido por 2 mais a energia potencial em 2 mais o calor mais o trabalho de eixo menos a pressão, volume no tempo 2 menos o volume no tempo 1. O balanço de massa é o N, número de moles no tempo 2, menos o número de moles no tempo 1, igual a N1 menos N2, mais o termo reacional. E o balanço de entropia é a entropia no tempo 2, menos a entropia no tempo 1, igual ao número de moles na corrente 1, vezes a entropia molar em 1, S barra 1, menos N2, S barra 2, mais o calor, dividido pela temperatura, mais o S de geração. No compressor, então, nós temos uma entrada e uma saída, somando duas correntes. As considerações, então, para o compressor ideal. Nós temos um sistema aberto, regime permanente. Isso significa que os termos relativos à variação do tempo podem ser cancelados. Então, este termo aqui, relativo ao tempo do lado esquerdo, do balanço de energia, pode ser cancelado, assim como o P, V no tempo 2 menos o V no tempo 1, que é o mesmo que dizer delta V, também pode ser cancelado. No balanço de massa, o termo do acúmulo, o N no tempo 2 menos o N no tempo 1, que é o delta N, também pode ser desprezado. E no balanço de entropia, da mesma forma, o delta S é zero, porque nós estamos trabalhando no regime permanente. Desprezar variação de energia cinética e potencial, pois não temos nenhuma informação que alguma das correntes estão abaixo ou acima do solo, e além disso não temos variação de diâmetro para ter alguma variação da energia cinética. Então, os termos relativos à energia cinética e potencial também podem ser desprezados. O compressor ideal, ele é adiabático, tá? Ele não deve trocar calor com o sistema, com a vizinhança. Então, os termos relativos ao calor, tanto no balanço de energia como no balanço de entropia, também é desprezado. É um sistema sem reação química, né? Um compressor, apenas para elevar a pressão e, por consequência, elevar a temperatura. Então, o termo reacional no balanço de massa é desprezado. Então, tornando o nosso balanço de massa N1 igual a N2. E o nosso balanço de energia torna-se WS sobre N1, porque N1 é igual a N2, H2 barra menos H1. Bom, como é um gás ideal, eu posso dizer que H2 menos H1 barra é Cp molar T2 menos T1, ou seja, a entalpia ela só é variável com a temperatura, porque é um gás ideal. E aí eu posso utilizar uma equação. Se fosse um gás real, a entalpia deve variar também com a pressão, que é o caso quando nós coletamos dados de tabelas de saturação, por exemplo, supersaturação, ou também o caso do exercício que nós coletamos dados do diagrama do gás natural, do metano. Tá? Aqui não é o caso, aqui é um gás ideal. Então, isso significa que nós temos uma equação e duas incógnitas. O trabalho por unidade molar e a temperatura.
Então, nós precisamos de uma segunda equação para determinar a temperatura T2 e depois retornar a equação do balanço de energia para determinar o trabalho por unidade molar. Por isso que eu já coloquei as considerações para a equação do balanço de entropia. Então, nós temos do balanço de entropia que S2 barra menos S1 barra é igual a zero. Como nós temos, então, um gás ideal, eu vou utilizar a equação da entropia da matéria para gás ideal, previamente deduzida, que é o Cp molar ln de T2 sobre T1, menos o R ln de P2 sobre P1. Então, T2 torna-se igual a T1, P2 sobre P1, R divididos por Cp. Igual a 293,15 Kelvin, 5 bar divididos por 1 bar, R 8,314 divididos por CP 29,314, gerando um T2 de 462,7 Kelvin. Substituindo então o T2 na equação do balanço de energia, temos então 29,314, 462,7 menos 293,15, gerando então um trabalho de 4.971 joule por metro. Na letra B, nós temos que calcular o calor por unidade molar no aquecedor. Então, nós vamos utilizar a equação do balanço de energia, também na forma integrada e na forma molar, e a equação do balanço de massa. Bom, as considerações para o aquecedor. É um sistema aberto, portanto tem uma entrada e uma saída, tá? Regime permanente, isso significa que os termos relativos à variação do tempo podem ser desprezados. Então, o termo do lado esquerdo do balanço de energia pode ser desprezado. E o termo P, V no tempo 2 menos V no tempo 1, P delta V também pode ser desprezado. E no balanço de massa, tá? Nós temos apenas um balanço de massa, porque o balanço de massa é por componente, nós temos apenas um componente. N no tempo 2 menos N no tempo 1 também pode ser desprezado. Lembrando que balanço de massa é por componente, por substância, e balanço de energia é por equipamento. Podemos desprezar também a variação da energia cinética e potencial, tá? Visto que não há variação de altura, nenhuma das correntes, nem de entrada nem de saída do aquecedor. Portanto, a energia potencial pode ser desprezada e também não há variação entre diâmetros dessas tubulações e, portanto, não há variação de vazão entre elas. Então, o V quadrado também pode ser desprezado, tanto na corrente de entrada, energia cinética, energia potencial, e na corrente de saída. Tá? Não há reação química, né, no aquecedor, então o termo reacional pode ser desprezado, tornando o nosso balanço de massa N1 igual a N2, o que entra igual ao que sai. O aquecedor, ele não é ligado à rede elétrica, portanto, não é necessário trabalho de eixo ser considerado. E ele é um sistema não adiabático, ou seja, para ele funcionar, ele precisa trocar calor com a vizinhança. Então, o nosso balanço de energia simplificado torna-se calor dividido por N1 é igual a H2 barra menos H1 barra. Como é um gás ideal, novamente, nós vamos dizer que o H2 menos o H1 é o Cp barra T2 menos T1. Tá? Nós determinamos a temperatura de entrada do aquecedor, que é a temperatura de saída do compressor, né, 462,7 Kelvin. Então, aqui nós temos apenas uma equação e uma incógnita, que é o calor por unidade molar. Substituindo, então, o Cp, 29,314 joule por mol por Kelvin,
temperatura de saída do aquecedor 673,15, menos temperatura de entrada 462,7, gerando então um calor positivo, porque é um aquecedor, de 6.169,1 joule por mol.